A recuperação recente do Caio Paulista é um grande exemplo de que futebol não é FIFA, diferente do que muitos pensam. Vem comigo que eu te explico. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, uma análise muito pedida por vocês. Hoje eu vou analisar essa evolução do Caio Paulista dentro do Palmeiras, por que será que ele passou a jogar tão bem, o que mudou taticamente no time, o que mudou dessa má fase para essa boa fase dele. Eu vou falar sobre tudo isso e você vai entender onde eu quero chegar, porque temos coisas muito importantes para falar, mas antes de tudo, preciso checar se você está inscrito aqui no canal. Se não estiver inscrito, por favor, inscreva-se, porque tem análise tática aqui quase todo dia e estamos aí com um bom tempinho para produzir conteúdo, né, nessa parada aí sem jogos do Palmeiras. Então você já aproveita e inscreva-se aqui no canal, porque quero bater logo os 100 mil inscritos, vem me ajudar. Então, primeiro de tudo, existe sim um componente tático importante nessa recuperação do Caio Paulista, nessas ótimas atuações recentes dele, porque ele vem atuando em uma função que tira dele o melhor que ele tem como jogador. Com o Palmeiras jogando nesse 4-2-3-1, ele é esse lateral esquerdo que tem muita liberdade para chegar na frente, para ocupar o corredor e para dobrar com o Felipe Anderson e com o Maurício por ali também. Essa função possibilita que ele ataque espaço, receba a bola na frente, alterne com o ponta entre uma ultrapassagem por fora ou uma ultrapassagem por dentro, explore a capacidade atlética que ele tem, enfim, é de fato uma função que extrai o melhor que ele pode oferecer dentro de campo. Então, ponto pro Abel nesse sentido. E a partir disso fica evidente a evolução dele quando a gente olha as estatísticas nos últimos 10 jogos, aqui um levantamento da equipe do Análise Verdão. Nesses últimos 10 jogos dele, foram 7 como titular, ele somou uma assistência, outras 3 grandes chances criadas e 12 passes decisivos, então bons índices ofensivos. Isso, os números são uma prova daquilo que a gente vê dentro de campo, né? Por isso que é legal a gente observar. A gente tem também um índice de 26% de cruzamentos certos, que pode parecer um número ruim, mas não é não, tá? Um cruzamento certo a cada 4, que é mais ou menos esse índice, não é um índice ruim para lateral. Em comparação, o Piquerez tem um aproveitamento de 19%, e você ainda tem uma boa porcentagem de vitórias em bolas longas, duelos, dribles e também bons índices defensivos, né? Nos últimos 2 jogos foram 2 balizas a 0 aí do Palmeiras contra Cuiabá e Atlético Paranaense. Então essa parte tática tem sim uma boa influência, porque ele já tinha sido testado em outras funções que não fizeram muito sentido e não extraíam o melhor dele. Porém, pensa aqui comigo num negócio, mesmo na fase ruim dele, ele também foi utilizado em alguns momentos em funções muito parecidas com essa que ele tá desempenhando no momento, né? Como um lateral que chega à frente, ou como um ala que tem bastante liberdade por esse corredor lateral esquerdo. Então, o que mudou de lá pra cá? Por que exercendo essa mesma função, antes ele ia mal e agora ele vai bem? E aqui a gente entra num ponto muito importante sobre expectativas, sobre adaptação, sobre cobrança, sobre um monte de coisa. É um papo que a gente precisa ter. Você aí realmente acha que é simples um cara chegar no Palmeiras na sexta-feira, treinar no sábado e jogar no domingo, assim, sem mais nem menos? Porque é exatamente isso que muita gente cobra. Quando eu falo você, não é literalmente você, né? Porque eu sei que a audiência aqui do canal é diferenciada, mas realmente tem muita gente que cobra exatamente isso que eu falei, o que não tem o menor cabimento. Muita gente trata como se fosse a coisa mais fácil do mundo o cara simplesmente chegar e jogar, como se não houvesse um processo pro cara conseguir desempenhar bem num clube novo, né? A chegada de um novo jogador exige adaptação a modelo de jogo, a ritmo de treinamentos, aos novos companheiros, enfim, muita coisa. E principalmente nesse caso, tá? Pra vocês verem que não é só a parte técnica que dita se o desempenho do cara vai ser bom ou não. Na parte tática, o Caio Paulista encontrou um time que tá há 4 anos com a mesma comissão, com uma base de elenco já muito bem montada, que conhece o estilo de jogo do seu treinador, então isso exige sim uma adaptação. Na parte mental, você tem um Caio Paulista chegando em uma transferência turbulenta, né? Ele veio sendo odiado por 1/3 da população da cidade de São Paulo, né? Mais ou menos assim. Então
Então isso gera pressão, isso gera problemas para se adaptar, isso pesa na confiança do jogador, né? Nos primeiros jogos o Caio Paulista só tocava para trás, ele não tentava um drible, ele não tentava colocar na frente, porque realmente é uma questão que pesa na confiança, que pesa no mental, no psicológico. E também na parte física, e aqui é uma informação, tá? Quando o Caio Paulista chegou ao Palmeiras, ele teve dificuldade para se acostumar com o ritmo dos treinamentos da equipe, tá? Ele chegou abaixo fisicamente dos outros jogadores, apesar de ser um jogador que fisicamente se destaca, em termos de ritmo de treinamentos, ele demorou para conseguir se adaptar em comparação ao ritmo que ele tinha no São Paulo. Ele veio abaixo fisicamente, essa é uma informação, dou até o crédito aqui pro Rafael Oliva, repórter do Lance, tá? Então, para vocês verem como não é tão simples. E pra mim, tá claro que essa evolução recente do Caio Paulista passa por todos esses aspectos que eu citei, porque o jogador ele é um ser humano, minha gente, não tem como dissociar isso. E isso também, é claro que não é uma desculpa para não criticar o jogador quando ele vai mal, porque de fato o início do Caio Paulista no Palmeiras foi ruim, e eu falei aqui, eu critiquei quando merecia ser criticado, obviamente sempre com respeito, e não tem problema nenhum você criticar más atuações, não é disso que eu tô falando, e também, pelo amor de Deus, não tô querendo ensinar ninguém a torcer aqui, tá? Me entendam, não é isso que eu tô falando, a crítica que eu estou fazendo aqui não é pro torcedor palmeirense, me entendam, a crítica que eu estou fazendo aqui é uma coisa muito mais ampla, que diz respeito à maneira com que a gente trata o futebol no Brasil. Porque realmente tem uma galera que sente uma necessidade absurda de ser direto e de cravar e já de descartar e falar que não presta e dar chilique, tudo depois de 5 jogos assim que o cara chegou, sabe? Então, mais uma vez, não é FIFA, não é videogame que o cara vai chegar e vai jogar bem porque ele tem uma notinha mais alta. E eu também não estou dizendo que todos os jogadores que passarem por esse processo, que respeitarem esse processo de adaptação, vão conseguir desempenhar bem. Não é isso que eu tô falando. Também não tô falando que o Caio Paulista nunca vai voltar a jogar mal. Não tem nada a ver com isso, porque a evolução de um jogador, ela não é linear. É uma evolução complexa. Então, não quer dizer que ontem ele tava ruim, hoje ele tá bom, amanhã vai ser melhor ainda. Não é isso. Mas será que a gente precisa repetir essa mesma novela toda vez? Porque com o Felipe Anderson e o Maurício já tava sendo a mesma coisa, gente, já tava se repetindo, guardadas as devidas proporções. O Felipe Anderson é um cara que tava de férias no meio da nossa temporada, que nem fez pré-temporada aqui no Palmeiras, que chegou jogando no mês mais importante da temporada e depois de 5 jogos já tinha gente falando, putz, Felipe Anderson não é tudo isso, né, melhor, né, já descartando. O Maurício também, depois de 2 joguinhos ali sem um grande destaque, já vi gente falando que não presta. Então, putz, a gente precisa repetir essa mesma novela. E mais uma vez, cada um fala o que quiser e o que bem entender, tá certo? Não é disso que eu tô falando. Eu só acho que casos como esse do Caio Paulista e tantos outros e todos os detalhes que eu falei aqui a respeito dessa adaptação que é complexa, que é ampla em um novo clube, pode servir de lição para entender que o jogador render ou não é algo ligado unicamente à qualidade técnica do cara. Muita coisa pode contribuir e muita coisa pode prejudicar no meio desse processo. E não dá pra gente achar que é videogame e chamar o cara de lixo depois de um mês que ele tá no clube. Mas essa é só a minha análise, é a maneira com que eu vejo as coisas e você pode ver diferente. Te convido a deixar aqui no comentário a sua opinião, se você concorda comigo, discorda, enfim. E se quiser conferir uma análise completa da partida não só do Caio Paulista, como do Palmeiras coletivamente na vitória contra o Atlético Paranaense, vou deixar aqui na tela para você conferir essa análise completa, essa análise pós-jogo. É só clicar.